Bem, depois destas duas apresentações fantásticas, quer do Steve, quer do Nadim, em que se falou muito sobre, basicamente, 2 ou 3 temas, que é mudança constante, flexibilidade, mas, obviamente, as empresas, se tivessem esta liberdade toda para seguir estes 2 pontos, era o mundo ideal e a responsabilidade seria só essa. Mas, obviamente, vivemos num mundo um bocadinho diferente e daí temos como título a esta conversa de líderes: regulação, contratualização, a fiscalidade sobre o trabalho, os seus verdadeiros impactos e as mudanças necessárias. E, obviamente, são temas simples, como é evidente, de fácil resolução, que só eles dariam para uma conferência, mas, obviamente, temos 25 minutos. E, portanto, parece haver aqui um choque um bocadinho frontal entre o que estas 2 apresentações trouxeram e agora esta realidade com que nos deparamos na empresa. E, portanto, obviamente que estes 3 pontos são 3 peças do mesmo puzzle, estão ligados uns com os outros e que são vitais já hoje em dia, mas, e atendendo àquilo que o Steve e o Nadim trouxeram esta primeira parte da conferência, vão ser também, obviamente, importantíssimos para o futuro, do que será o futuro do trabalho. E, portanto, e sem mais demoras, eu começava a perguntar, e uma das coisas que eu queria era desafiar-vos é que não seja pergunta-resposta, mas comentem-se uns aos outros e falem uns com os outros. Mas começava por ti, Rita, que era começar pela regulação, que é, obviamente, uma coisa que um pouco apaixonante, e faço estas 2 apresentações, mas, obviamente, é uma coisa com que vocês todos, aqui, os lá de casa, e vocês todos vivem. Os novos regulamentos desta transparência salarial e equidade de género, todas estas regulações que são postas em cima das empresas, quais são os verdadeiros impactos que têm nas empresas? Qual é o trabalho? Qual é a vantagem? E que influência é que tem a verdade no mercado de trabalho? Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Para uma mesa difícil, peço desculpa. Para um tema tão desafiador depois da última apresentação, portanto, acho que... Mas é um desafio muito grande. Portanto, mais uma vez, o que o professor Nadim acabou de dizer, se calhar vai nos ajudar a repensar a forma de trabalharmos para o futuro. Estas regulamentações vêm, se calhar nas grandes empresas pode ser um desafio, mas na grande parte do mercado, vamos dizer, económico português, que são pequenas e médias empresas, isto é efetivamente um grande desafio, porque a maior parte não está preparado para trabalhar com gradings ou com tabelas salariais com carreiras evolutivas e nem têm capacidade financeira para, neste momento, fazerem avaliações de equiparação para o que é que as mulheres ganham e os homens ganham. Acho que temos um caminho para fazer. Eu, por acaso, estive há uns dias numa conferência onde falei sobre isso. Acho que temos um trabalho a fazer juntamente com as instituições oficiais, ou seja, as próprias CITES, o ACT, se calhar as grandes empresas conseguem ter aí uma maior flexibilidade, fazer aqui um plano de trabalho para ajudar a que isto se execute. É um trabalho, eu acho que é importante para fazer pensar no tema, não é? Porque não é agradável de todo trabalharmos as mulheres ganharem menos que os homens ou vice-versa, portanto não tem que ser exatamente só as mulheres a ganhar menos que os homens, mas a verdade é que é preciso pensar no tema. Mas é preciso também pensar de forma ágil e não tão burocrática e estruturada como tem sido até hoje. O próprio ACT, a forma como nos pede... Peço desculpa, mas o microfone... Bom, vou fazer assim. Arranjamos de outra maneira. Fica melhor, não é? Assim, eu acho que até a forma como os planos estão a ser feitos estão a criar problemas às empresas que não têm essa capacidade para, a curto espaço de tempo, conseguirem recuperar. Depois temos a questão da transparência salarial, que vem criar outra dinâmica completamente diferente e que ainda ninguém pensou como é que vamos cruzar isso com data privacy. E, portanto, há aqui uma série de fatores que nós temos que repensar, que criam muita complexidade e que eu acho que as entidades oficiais têm que pensar, não só as grandes empresas podem ajudar a pensar isto, porque se calhar têm processos estruturados de gradings, de políticas de compensação, obrigada, e políticas de compensação que, de alguma forma, facilitam a que isto seja implementado, mas a maior parte do nosso tecido empresarial português não está de todo preparado para isto. Mas achas que, ou seja, aquilo que aliás, foi uma das coisas que o Nadim foi das expressões ou das palavras que ele utilizou mais, controle. Esse controle é excessivo, é necessário, ou seja, porquê tanto controle, porquê tanta verificação, porquê tanta regulação? Das empresas ou das entidades? Todas as partes, acho que foi um bocadinho, não é? Eu acabava com o ACT, era a primeira coisa que eu fazia.
Não diria tanto, não diria tanto, não diria tanto. Não, eu acabava realmente, acho que o maior desperdício oficial que nós temos é ter uma entidade que recebemos recentemente o relatório. Primeiro, foram ver, devem ser os únicos que têm o relatório único, que leva 1 mês e meio de uma pessoa desgraçada a fazer. Desculpa, Rita, E segundo, recebemos um relatório, a dizer que eles foram ler o relatório único e que querem agora um relatório sobre o relatório único para explicar porque que há mulheres que recebem menos, sem perceber que as mulheres que recebem menos até são as mulheres que entraram mais recentemente na empresa, e, portanto estão num processo de carreira, mas não perceberam que nós temos 56% ou 57% de mulheres, temos 50% no quadro, ou seja, cumprimos todos os critérios que são objetivos para poder avaliar. E que nós temos é que fazer uma política inversa. Temos que começar a ter diversidade de género masculina. Nós temos é que começar a despedir mulheres para contratar homens para manter os 50%. Portanto, eu acabava com aquilo, não serve para nada. É a coisa mais idiota que há, é ter uma instituição que garante que devia garantir adaptabilidade, que devia regular, mas que não está pronta para isso, só está pronta para fiscalizar. E esse é o erro, eu acho, das nossas instituições oficiais. Desculpa, Rita, que portanto, já poupava uma PAI 0,0%, 3% do Orçamento de Estado, já estava salvo agora, a defesa. Ok. Tu é que disseste para eu não estar calado. Não, claro. Mas só para dar uma nota, eu acho que não tem que se controlar tudo e eu concordo que a autonomia e confiar nas pessoas acima de tudo e se as pessoas sentirem que têm confiança, o trabalho aparece e não precisam de ser controladas. A verdade é que há parte, se calhar, do nosso tecido empresarial português que não está ainda preparado para isso. E, portanto, também há um processo de educação, e eu acho que o professor concorda comigo, há um processo de educação que temos que fazer nas nossas empresas para que deixemos de ser de controlo para a execução autónoma e que as coisas se cumpram naturalmente. A verdade é que hoje há uma parte das empresas que não o faz. Se calhar, e eu disse isso à Presidente da CIT e da ACT, que se calhar eles têm que passar a ser mais parceiros da empresa do que propriamente controladores. Eu acho que se eles tiverem um papel diferente, mais parceria, de trabalho conjunto, de grupos de trabalho, que é o que eles querem fazer a curto e médio prazo, isso pode ser benéfico para a maior parte das empresas portuguesas. Não exemplos como a Recordate, a própria se importa em casos onde as mulheres recebem mais do que os homens, portanto já estamos ao contrário. Se formos para middle management e top management, a coisa também não entra por aí. Agora, o nosso tecido empresarial português não é este. Acho é que temos que passar a uma cultura um bocadinho mais de autonomia e de princípio de parceria do que de controle. Quase autorregulação, não é? Mas para que daqui a bocado não temos tempo para fazer o resto das perguntas que quero fazer a vocês. Não é? Eu até tenho medo de fazer esta pergunta, mas pronto. E que, aliás, é uma coisa também na sequência que aquilo que das duas apresentações. Ou seja, eu recebo muitos ficheiros Excel, já percebi que quando eu chego mal disposto, está-me lá um Excel 3%. O Nelson, que é, o mercado de trabalho mudou e vai mudar rapidamente. O Código de Trabalho, não é? O Código de Trabalho continua agarrado a uns princípios de outras eras e de outros tempos. E, portanto, o desafio que eu te fazia, assim, com essa ligeireza e rapidamente, era 3 ou 4 grandes mudanças que tinham que ocorrer no Código de Trabalho e que facilitava toda esta flexibilidade e todo este novo mundo. Antes eu tenho de fazer um statement, senão vão dizer que eu não gosto de pessoas e quero despedir toda a gente. Eu acho que dentro da organização há 3 fatores fundamentais e que foram falados aqui, que fazem com que as organizações gerem habitat, gerem valor para a sociedade, gerem valor para os cidadãos e gerem valor para os acionistas, não é? São os produtos, mas os produtos nascem de pessoas, portanto, sem pessoas não há produtos, e as pessoas só conseguem ser eficientes se tiverem processos que sejam adaptáveis, eficientes e que a dada forma também evoluam. Portanto, sem pessoas desculpem, o asset, não se fala assim de pessoas, mas é o asset mais valioso que eu acho que nós temos em qualquer organização. Mas nós temos um Código de Trabalho, a minha formação de base é Direito, portanto eu aprendi o Código de Trabalho de 1983, se não me falha a memória, ou 76, quando foi 25 de Abril. Agora há o 2010, não é, da Troika, que é a mesma porcaria. Ou seja, nós temos um Código de Trabalho Beverly Hills, todos se lembram daquela série do Beverly Hills, do Polícia? Aquilo é um Código de Trabalho que toda a gente olha, diz que respeita e toda a gente se ri. É uma comédia, porque ninguém segue aquele Código de Trabalho, a não ser quando o ACT aparece, porque de facto não serve para nada. Porquê? Porque nós temos um Código de Trabalho de há 40 anos que não está adaptado à realidade do trabalho que é hoje.
porque temos um Código de Trabalho que estava baseado no poder do empregador, quando em muitas áreas hoje o poder já não está no empregador, está claramente no colaborador, que diz que fica 3 anos e meio numa organização e que quer o work-life balance, quer trabalhar na China para uma empresa portuguesa, e o nosso Código de Trabalho começa-se a tentar adaptar, mas toda a legislação vai sempre atrás da realidade. Infelizmente, o Código de Trabalho vai muito lento. Portanto, o que é que eu mudava? Claramente flexibilidade, mas flexibilidade no recrutamento e nos modos de recrutamento. Nós não temos contratos intermitentes. Porquê? Nós vivemos do turismo, nós não precisamos das pessoas o ano todo, e a economia tende a assumir isso. Portanto, flexibilidade no recrutamento e no despedimento. Nós temos lá, todos nós temos nas organizações pessoas, são os acidentes de estrada, só acarretam custos para as organizações, e para despedir temos de estar a inventar motivos, ou despedimentos coletivos, ou extinção de postos de trabalho, ou então o desgraçado tem o azar de faltar 5 vezes seguidas, portanto já podemos despedir por faltas injustificadas, quando a pessoa ou não está adaptada à função, e aí temos de criar um plano para se adaptar, e se não conseguir no final, tem de sair, faz parte da vida, não é? Ou então a pessoa não quer trabalhar, é preguiçoso. Portanto, tem de haver meritocracia, quer na forma de trabalho, mas também na entrada do trabalho e na saída do trabalho. E o Código de Trabalho não tem essa previsão. A segunda, eu fui tomando nota para não dizer... Agora, rapidamente, senão já estamos... Custos laborais elevados, mas eu acho que até vamos falar disso a seguir. Outra coisa é a burocracia. Quer dizer, o Código de Trabalho é burocrático. Um Código de Trabalho tem 300 e tal artigos. É só burocracia, não serve para nada. Porquê? Porque devem estar lá os grandes princípios de recrutamento, devem estar algumas regras de recrutamento, mas queremos adaptável, ter plasmado num livro, que é assim, as regras de recrutamento, contratação, despedimento, de manutenção, quer dizer que só vai criar burocracia. A burocracia custa, nas PMEs em Portugal, 2,8% da faturação. Burocracia. Não estou a falar de impostos. Ou seja, os papéis da ACT, os papéis da Segurança Social, o relatório único, custam-nos 2,8%. Portanto, ou nós simplificamos os processos burocráticos, as marcações de férias, por exemplo, que é uma comédia, porque eu sou daqueles que passam a vida a alterá-las. Portanto, eu como tenho que as marcar, depois passo a vida a alterá-las, não é? Que é outra coisa. Depois... Para acabar. Para acabar. Depois já lá vamos aos custos. Eu, por acaso, tinha aqui a gestão das férias. As exigências em termos de segurança, a higiene e segurança no trabalho, que eu acho que é ridículo. Nós temos, provavelmente, das leis mais rígidas do mundo em termos de segurança do trabalho. Algumas delas totalmente impensáveis em termos de custos. Eu sei que é para bem do trabalhador, mas algumas delas totalmente impensáveis em termos de custos para PMEs. Nós não podemos ter aquilo. As PMEs não suportam, uma empresa de construção não suporta ter um técnico de higiene e segurança do trabalho permanentemente a pagá-lo quando vai ganhar 20 mil euros e tem que pagar 25 ao técnico. Portanto, ou seja, a própria legislação tem de se adaptar. Portanto, flexibilidade de recrutamento e despedimento, claramente, e na forma do trabalho, que eu acho que não existe. Nós ainda só assumimos que existe a forma tradicional das 9 horas, a isenção do horário de trabalho e tudo o resto. Tem de se adaptar, mas para isso eu deixava de ter Código de Trabalho. Eu passava a ter os princípios e regras base do Código de Trabalho. E depois tinha uma regulação ativa, que não é com o ACT. Pá, isso do ACT é acabar com ele. Pronto, está bem. Já lá vai outra vez. Filipe, agora, falando aqui, continuando agora a entrarmos aqui um bocadinho na questão da fiscalidade do trabalho, porque é outro ponto também que depois eu vou pedir também aqui a alguns outros apontamentos, que é a questão dos benefícios sociais e de todos os benefícios sociais. Como é que isso pode promover o aumento da produtividade e do bem-estar dos colaboradores e até reduzir o impacto fiscal que atualmente a lei obriga a isso? Como é que isso pode... Ou seja, que benefícios é que deviam ser... Que mudanças é que tinham que ocorrer para que isso realmente fosse mais sentido e esses benefícios sociais? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigada, Ricardo, pelo convite. A pergunta, na verdade, explica-se ela própria, portanto, eu se calhar vou começar, porque, de facto, os benefícios sociais trazem benefícios fiscais para empresas e colaboradores com o objetivo social de aumentar a produtividade e o bem-estar desses colaboradores. E, portanto, se calhar, a forma mais simples de explicar isto é dizer que em Portugal temos, se calhar, 3 blocos de benefícios sociais regulados e previstos. Um, que é a maioria das pessoas conhece, o subsídio de alimentação, e que tem uma isenção, lá está, fiscal, de IRS, de segurança social, para o colaborador de segurança social para a empresa, e, portanto, daí
o benefício fiscal assegurado. Depois temos o benefício de creche para crianças até 7 anos, que efetivamente, sendo atribuído aqui um título pela empresa ao colaborador, este acaba por ser até o mais benéfico fiscalmente, porque tem majoração de IRC até 40% em termos de isenção e depois também tem benefícios de segurança social e IRS. E depois há um bloco que só tem aqui isenção de segurança social e que vai desde despesas de educação, formação para o próprio, educação, inclusive aqui, pagamento de colégios, material escolar, todas as despesas de saúde, que podem incluir aqui despesas como farmácias ou clínicas, hospitais, e apoio social, que pode incluir, por exemplo, lares, geriatria, por aí fora. E, dentro destes 3 blocos, e pegando no exemplo de como é que funciona, todos eles funcionam na mesma lógica, são ferramentas políticas e sociais, em que, por exemplo, no caso do subsídio de alimentação, ele surgiu, a história é curiosa, no pós-Segunda Guerra Mundial, precisamente porque era necessário garantir que os empregados fabris, os operários, tinham na sua jornada de trabalho, estavam alimentados. E, portanto, no fundo, através de um título em papel, na altura, e, portanto, aqui com isenção fiscal, a empresa atribuía ao colaborador este título, que ia a um restaurante utilizá-lo e, portanto, almoçava lá. Com vantagens para o colaborador, que na verdade tinha acesso à alimentação, para a empresa que aumentava a produtividade, não havia aqui incentivo fiscal para que isto funcionasse assim, e também com criação de postos de trabalho dos restaurantes, que eram, no fundo, cantinas partilhadas entre várias empresas. Mas esse exemplo talvez seja os exemplos mais utilizados, mas há muitos mais outros que são utilizados Ele replica-se, sim, ele replica-se. Que depois aqui acabam por não ter ainda uma utilização. Poderia ser utilizada, mas... O creche é bastante utilizado e, por exemplo, do ponto de vista de saúde e lá está de apoio também nessa componente, há um estudo recente da OCDE que diz que em Portugal o português médio acaba por ter que pagar do seu bolso cerca de 28% das despesas de saúde, lá está, em farmácias, clínicas por aí fora, que é um dos valores mais altos da Europa, e no fundo há aqui aquele caráter de responsabilidade também à empresa que apoia o colaborador neste sentido. Todos estes benefícios sociais procuram garantir, no fundo, a equidade. É uma lógica um pouco de baseline, de garantir que se combate, no fundo, o absentismo, o presentismo e que há condições equilibradas para toda a empresa. Eu referi o modelo do subsídio de alimentação, porque nós costumamos chamar aqui o círculo virtuoso, porque inclui efetivamente as empresas, o colaborador, os estabelecimentos, que podem ser, por exemplo, no caso das creches, os colégios, ou no caso de saúde, as clínicas, e que, de facto, no fundo, tem benefícios para todos e replica-se em cada um destes modelos. Eu vou-te perguntar uma coisa, mas nós temos uma lei um bocadinho mais restritiva do que porventura outros países em relação a estes assuntos, ou não? Sim, não necessariamente. Nós não temos previstos todos, em Portugal, todas... Então a seguir já te pergunto isso. Pronto. Ricardo, eu se calhar adicionava só aqui, porque nós temos essa experiência de benefícios flexíveis, que cada vez mais os nossos colaboradores, pelo menos os mais jovens, não é? Porque temos pequenos fundos de pensões, todas as pessoas podem optar em pôr dinheiro em fundos de pensões ou não, mas se querem, por exemplo, fazer upgrades aos planos de saúde, porque a doença assim o obriga, infelizmente, ou até mesmo no investimento da educação das crianças e até mesmo investimento de dinheiro, ou seja, há essa possibilidade em determinados benefícios flexíveis, pôr o dinheiro a render de alguma forma durante os períodos mais curtos de tempo a poderem ter acesso a esse dinheiro, não só na reforma, mas antes. Portanto, acho que os benefícios flexíveis são um bocadinho mais alargados. Verdade que a nossa legislação não permite tudo, é verdade, mas benefícios em termos de IT, de equipamentos de IT, etc., que eu acho que cada vez menos, pelo menos os nossos colaboradores, pedem-nos para ir alargando o leque dos benefícios flexíveis, porque é muito atrativo. Vou-vos dar 2 minutos a cada um, porque agora estamos ali uma coisa. Rita, começava por ti exatamente, ou seja... Porque eu acho que os benefícios sociais são uma forma que nós tivemos que encontrar. Lá está, o subsídio de refeição é pós-Segunda Guerra. Porque nós somos taxados por tudo e mais alguma coisa. Isto é um Estado explorador. Porque senão nós dávamos dinheiro à pessoa. Quer dizer, nós damos subsídio de refeição. Vejam quantas pessoas nas vossas empresas levam um almoço de casa. Portanto, não usam subsídio de refeição. Pagam com o subsídio de alimentação, porque ele é em Portugal. 10 € em cartão e dar aqui recebem 2 uma nota euros. que eu acho que é importante. Os benefícios flexíveis não são benefícios sociais. Aliás, pode haver isenções fiscais para incentivar a performance. No caso dos benefícios sociais, de facto, são ferramentas do Estado. Na Europa, por exemplo, nós temos 19 países da Europa que utilizam estes benefícios. Para terem noção, por exemplo, em França... Eu acho que a Europa é um mau exemplo, esse é que é o problema. Porque tem uma base mais social do que liberal e, portanto, é verdade
verdade que consegue utilizar este veículo e incentivar o sistema, no fundo é uma ferramenta que o legislador utiliza, para incentivar o consumo numa determinada dimensão, ou a alimentação, ou a saúde. A continuar a cobrar cultura, 40% por exemplo, do na salário Europa. das pessoas. Mas isso não tem a ver com esta ferramenta. Isso é uma questão de... Eu acho que é uma questão de princípio, que é, nós substituímos-nos ao Estado para que as pessoas não sejam tributadas, e eu acho bem, damos o subsídio de refeição, damos a compensação de transporte, até já damos matraquilhos e pagamos ginásios. Mas isso não dá a ver com benefícios sociais. Quer dizer, algumas empresas já consideram isso classes sociais, não é? Porque se não tiverem, acham que não, isto são depois não vão ter. De facto, damos o a seguro nível de do saúde, legislador. que eu não sei se é social ou não, mas não é só Não. o seguro de trabalho, o seguro de vida, portanto, damos o seguro de saúde, porquê? Porque as pessoas, de facto, com o salário que nós pagamos, não conseguem pagar o resto. Vamos ser honestos. Porque se nós dessemos mais 10 euros líquidos às pessoas para almoçar todos os dias, que é o que as pessoas fazem. Porque não somos nós. Porque nós não gastamos 10 euros a almoçar. Quem gasta são as pessoas que recebem o salário mínimo e cujos 100 Por isso é que ou 220 euros sociais, ajuda. para garantir quem tem o salário mínimo, 200 euros em 800. Mas eu acho que era mais pesa, honesto pagar esse salário. Mas, Nelson, estamos agora estamos a falar nisso, ou seja, obviamente nós temos taxas elevadíssimas sobre o trabalho. Não é? Eu tenho aqui aquilo que pagamos X, mas na verdade o colaborador custa, entre aspas, Y. Que mudanças é que tu fazias então na legislação, na fiscalidade sobre o trabalho, para que... Primeiro há uma coisa que eu fazia. Era a questão de baixar o IRS ou é a questão de baixar a Segurança Social? Não, eu acho que é uma questão crítica. Qual é a melhor maneira? Se nós queremos ambicionar meritocracia, eu não percebo porque é que há um Código de Trabalho que é utilizado, Código de Trabalho, legislação laboral na função pública e outra na função privada. Não percebo. Por isso é que vemos produtividade de um lado, nós exigimos produtividade, e do outro lado existe presença, regularidade, estabilidade. Os transportes em Lisboa é um caos. Eu acho que ali os senhores dos barcos e dos comboios fazem greves 390 dias por ano. Fazem greves mais dias do que o ano tem. Porquê? Porque é função pública. Portanto, eu não percebo como é que isso acontece. Não entendo como acontece. Prejudicando quem paga, que somos nós. Portanto, onde é que eu mudava? Eu tenho aqui, para um salário bruto de 1.200 euros, a empresa gasta 1.538,92 cêntimos para pagar 1.200 brutos. E o desgraçado do empregado recebe 892,94. Portanto, o Estado leva-nos 591 euros. Para quê? Para pagar os senhores que acabam com o governo em 30 dias. Portanto, ou seja, ou reduzimos a carga fiscal, ou temos que continuar a usar os benefícios sociais, eu percebo. E eu concordo com nós temos todos. E mais alguns, os que não são sociais. Mas é porque nós percebemos que as pessoas que recebem 1.200 euros, as empresas subcarregam com 1.600 e depois no fim levam 900 para casa. E ninguém vive com 900 euros em Lisboa. Tem de ir para Louros, para Amadora, para os outros sítios, porque infelizmente trabalham em Lisboa e depois não conseguem vir. E mesmo nos outros sítios também ninguém consegue. Pois, infelizmente também não. Portanto, ou baixam a carga fiscal, que começam a beneficiar em termos de IRC as empresas e começam nas áreas críticas, porque há áreas onde isto não é um problema. As tecnologias digitais é mais a procura do que a oferta de mão de obra. Vamos ser honestos. Portanto, temos de criar áreas, temos de avaliar a área, não o mercado português de trabalho, mas temos de avaliar as áreas de trabalho. Por isso é que devia servir o ACT. Rita, então, pegando uma das coisas que o Nelson disse, que é a questão da produtividade, ou seja, nós exigimos muito e queremos muito da produtividade, mas depois também, continuando aquilo que o Nelson estava a dizer, mas depois taxamos esses prémios de produtividade de uma maneira que até desincentiva um bocadinho a que as empresas possam, te dar mais prémios de produtividade, por assim dizer, não é? É um pau de dois bicos, não é? Porque na prática nós somos, segundo os números, vale o que vale, o país menos produtivo dos menos produtivos da Europa. Portanto, se nós formos para o norte da Europa, os níveis de produtividade, e eu já trabalhei na Suécia, os níveis de produtividade são muito significativos e praticamente se vê porquê. É verdade, sim, que
há a questão de taxarmos os prémios de produtividade, ou os bónus, ou seja, a forma como os pagamos, e o Governo nos últimos, pelo menos os últimos anos, tem tentado arranjar, e nos últimos 2 anos arranjou uma forma de não taxar tanto esses prémios. Não é? Claro que põe uma condição, que não é possível para a maior parte das empresas, que é ter 5% de aumentos salariais médios, pelo menos este ano mudou essa lei fiscal, permite de alguma forma que não seja individual e seja médio, o que já facilita e abrange o maior número de empresas, mas a verdade é que eu acho que tem que efetivamente haver medidas que possam premiar essa produtividade, mas também tem que haver trabalho por parte das empresas e dos colaboradores para aumentar essa produtividade, porque a verdade é que eu estou numa indústria relativamente pesada, vamos assim dizer, os níveis de produtividade, e venho de outra indústria que é muito pesada, e os níveis de produtividade dificilmente chegam aos 60%. E, portanto, que empresas é que aguentam ter produtividades de 60%? E por isso é que temos pessoas a mais e achamos que não temos. Eu acho que a culpa é mais dos patrões do que dos colaboradores. Não sei, eu acho que aqui eu não culpo ninguém em particular, acho que é um trabalho conjunto. Eu acho que a culpa é mais minha do que da minha equipe. Eu acho que é um trabalho um bocadinho conjunto, é uma questão cultural também. Como digo, eu trabalhei na Suécia e a forma de trabalho é completamente diferente e isso revela-se diretamente na produtividade. A Suécia tem 4 empresas, na Forbes 500, nós temos 0. É uma questão cultural, volto a dizer. Não, mas a cultura muda-se, educa-se, muda-se. São inovadoras, têm bons patrões. Mas cabe-nos a nós educar os nossos colaboradores para que também tenham essa mentalidade. Eu não estou a ver recepcionista da minha empresa a tentar me educar. Tem que passar. Dou 30 segundos a cada um, já temos ali aquilo a respeitar. 30 segundos. Pronto, só para complementar um bocadinho ali também os temas do Nelson. Mas os 25 segundos passaram, portanto eu só tenho 30 segundos que é para dar também às outras pessoas. Pronto, muito rapidamente, e só para complementar as questões do Nelson também, relativamente à questão fiscal dos benefícios sociais. O benefício social, enquanto ferramenta, tem um intuito social, efetivamente, de condicionar comportamento. Por exemplo, na Bélgica existe há mais de 10 anos o Eco-Voucher. O Eco-Voucher é um título que é entregue pelas empresas ao seu colaborador, cerca de 250 euros por ano, que depois é utilizado numa rede controlada e muito fechada de estabelecimentos ou produtos que, de facto, são comprovavelmente sustentáveis. E, portanto, há 10 anos que eles trabalham no sentido de promover o consumo desses produtos mais sustentáveis e de levar, no fundo, os colaboradores a fazer esse mesmo consumo. E, portanto, tem aqui o intuito de condicionar comportamentos, seja na questão da alimentação, e, portanto, é para aquele fim, seja na questão da saúde, da educação, ou, por exemplo, ou cultura. Por exemplo, outro título que eles têm é cultura e desporto, também no sentido mais do well-being dos colaboradores, de promover também o setor cultural e desenvolver essa indústria. Portanto, há aqui, quando falamos destas ferramentas, vai muito além da utilização, obviamente que em matéria de RH, depois falamos com aquilo que mexe e que interessa ao colaborador e à própria empresa. Obviamente, para a ferramenta ter sucesso, as empresas têm que ver utilidade em atribuí-la e os colaboradores também. Mas, por exemplo, estes dois que eu digo, numa lógica até de extensão dos benefícios sociais em Portugal, que temos aqueles 3 primeiros que eu tinha referido, cultura é algo que as pessoas se interessam, que por vezes não têm já capacidade financeira de aderir e, na verdade, democratizando e fazendo chegar a mais gente, também se desenvolve o próprio setor cultural. Mesma coisa a sustentabilidade. Rita, 30 segundos. 30 segundos. Eu aqui diria que... Eu percebo o que o Nelson está a dizer, mas eu acho que há aqui uma questão cultural que nós temos que a pouco ir mudando. Eu acho que as próprias entidades públicas estão a começar a abrir um bocadinho horizontes para serem mais parceiros e para trabalhar. E eu acho que nós temos que continuar a desafiar e a acreditar que isso um dia é possível. E também educar as nossas pessoas para esta questão da produtividade e da forma como nos organizamos e trabalhamos. Nós, culturalmente, não somos natos a trabalhar desta forma. E eu acho que há um trabalho de fundo, e aqui os recursos humanos têm um papel fulcral, que é educar e ensinar a como é que as coisas se fazem de uma forma muito mais produtiva, porque se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é que significa produtividade. Não é fazer 2 papéis em vez de 1, no dobro de espaço de tempo. Portanto, acho que isso é um papel importante, acho que esse é um grande desafio para todos nós, e é o que eu tenho feito nesta tentativa de transformar as organizações onde estou, é mudar um bocadinho esse mindset, trabalhamos para a nossa produtividade, quanto mais produtividade tivermos, melhor resultado temos, melhores salários podemos vir a ter. Portanto, isto é um bocadinho o ciclo positivo e deixar também uma tentativa de mensagem positiva, porque eu acho que há coisas positivas em estar no horizonte. Nelson, 30 segundos mesmo. Consigo. Não, mas tem que ser, já acabou a mata de tempo. Eu acho que o Eco-Voucher, isso sim é um benefício social. Porquê? Porque é social para a pessoa, que pode fazer opções, e é social para a sociedade. Ou seja, não vai compensar nada que nós não consigamos dar à pessoa para não pagar impostos.
Isso eu acho que é um benefício. Essa É a minha perspectiva, vejo respeito todas as assim, outras. E eu acho que isso sim é que é um benefício social, porque a pessoa pode optar. Ou seja, a pessoa pode dizer, pá, eu quero comprar em edifícios ou em lojas verdes, ou em lojas que respeitem, que não tenham mão de obra infantil, que produtos não venham da China, ou seja o que for. Há uma opção. E isso vai trazer valor para a sociedade, portanto, social nas duas vertentes. Da legislação de trabalho, como já perceberam, eu sou radicalmente contra, acho que é uma idiotice, esta legislação não devia existir. Não percebo como é que os sindicatos não perceberam, e há 1000 sindicatos em Portugal, 1000, ou seja, quase que há um para cada cidadão. Como é que os sindicatos ainda não perceberam que devem ser parceiros de negócio para aumentar a produtividade e que não devem defender uma legislação deste tipo? Esta legislação não promove a adaptabilidade, promove a estabilidade, não é a estabilidade, promove a paragem, é uma paragem de autocarro, portanto não serve de nada. Em relação à produtividade, eu acho que grande parte da responsabilidade, infelizmente, é dos líderes das organizações, sejam elas PMEs, sejam elas grandes empresas. Porque quando nós olhamos para a cadeia de valor portuguesa, Portugal está no meio, nem está nem no início, nem está no fim. Nós somos verdadeiros intermediários da cadeia de valor, salvo em algumas áreas. Portanto, nós não acrescentamos valor, nós transformamos o valor que nos cedem de outros locais. E isso é uma decisão do líder. Por muito que as pessoas lutem por processos inovadores, produtos melhores, criar gabinetes de inovação, se o líder não autorizar isso, ou o dono da empresa, ou seja o que for, não há. Por isso é que nós não temos empresas. A maior empresa que nós temos é a maior empresa em Portugal valorizada é o Grupo Sonai, que eu respeito, traz muito valor, trouxe agora a inovação no processo de compras. Não temos nenhuma tecnológica. A segunda maior empresa é de energia. Não temos nenhuma tecnológica daquelas que o Steve falou no início. Sabe? E a culpa aí, desculpem lá, isso não é dos trabalhadores, é nossa. Temos pouca visão para isso. E quando criamos as empresas, vamos para Londres, quando é mais fácil arranjar capital para poder investir. Portanto, temos que mudar o mindset primeiro dos líderes, acabar com... Não posso dizer mais, senão qualquer dia tenho lá 3 espécies. Filipe, Rita Nelson, muito obrigado. Já passámos o tempo para vocês.